Olá, meninas e meninos, hoje é história, eu vou falar de Pedro II, Dom Pedro II e algumas curiosidades nos quase 50 anos que governou o Brasil. Pedro de Alcântara, o futuro Dom Pedro II, que nasceu em 1825 e vai morrer em 1891, 2 anos depois da proclamação da República, lá em Paris, vítima de pneumonia. Mas não vou falar nem me deter na sua biografia, essa aula já foi gravada há 2 anos atrás, é só olhar no YouTube, tá? Nesta aula que eu estou gravando, serão citadas apenas algumas curiosidades sobre o imperador que governou o Brasil desde seus 14, 15 anos, desde que foi decretada a sua maioridade. Ele adorava viajar e fez durante seu reinado várias viagens à Europa. E a primeira curiosidade que eu vou contar é sobre uma viagem que ele fez a Paris em 1877. Ele ficou hospedado no hotel e mandou um mensageiro falar com Vitor Hugo para ele vir visitá-lo nesse hotel, porque ele era muito seu admirador. Mas conta-se que o escritor não atendeu ao seu pedido, porque ele era simpatizante do movimento republicano. Então se negou a visitar o imperador. Então, o que fez o Dom Pedro? Ele resolve ir à casa do escritor e bate à sua porta. Vitor Hugo, constrangido, manda-o entrar, passando horas conversando com ele. Tornaram-se assim grandes amigos até o fim da vida deles. Foi uma amizade que transcendeu as fronteiras ideológicas. Foi firmada essa amizade no campo puramente intelectual. Vitor Hugo foi o autor, além de outras obras, dos Miseráveis. Tá? E naquela época ele era a maior celebridade da França. Ele tinha já 75 anos e tinha se convertido, além de um escritor consagrado, um ativista político radical, senador republicano que detestava os regimes monárquicos. Observação: Os Miseráveis, obra de Vitor Hugo, trata de uma crítica à desigualdade social e da miséria decorrente de uma elite corrupta. No final da aula, ainda voltarei a falar de Vitor Hugo, esse grande poeta, estadista francês. Poeta e dramaturgo, estadista francês. Vou voltar a Dom Pedro II. Que apesar de tantas contradições, teve a habilidade de manter o império integrado por quase meio século. Ele governou mais de 49 anos. Então, por que ele tinha tantas contradições? Olha só, apesar das contradições que o envolvia, ele conseguiu manter o império integrado durante meio século. Vou contar 3 dessas contradições. Olha só, ele era considerado um dos soberanos mais letrados do século XIX, mas governava um país de analfabetos. Ele era considerado um soberano liberal e tolerante, mas seu país tinha escravos. Outra contradição: ele sonhava com um Brasil moderno, mais integrado à comunidade científica, mas quem dominava o país eram os latifundiários. São 3 contradições. Bom, outra grande contradição ou curiosidade é quando se fala de Marechal Deodoro da Fonseca. Deodoro, não chegou a ser íntimo do imperador, mas havia uma admiração mútua, segundo os historiadores. Conta-se que Deodoro até disse, que gostaria muito de carregar as alças do caixão do imperador quando ele morresse. E quando ele estava em Petrópolis, o imperador, e foram falar para ele que o movimento republicano estava fervendo no Rio, e ele falou: quem é o líder? Eles falaram: Deodoro da Fonseca. Ah, ele é meu amigo, ele é um monarquista, não tem perigo. Não acreditou. Tá. Deodoro, Marechal Deodoro, se considerava realmente um súdito e um amigo do imperador. Por isso a sua atitude de líder do movimento que derrubou o império
foi muito estranha essa atitude, porque todos sabiam que ele era claramente um monarquista e que tinha relações, se não é de amizade, de proximidade, com o Dom Pedro II. Há muitas conjecturas, inclusive dele ter se sentido desprestigiado pelo governo federal. Por isso que ele aderiu ao governo, ao movimento republicano, né? Isso é uma conjectura. Então, ele acabou liderando o golpe republicano que pôs fim à monarquia, sendo a seguir escolhido como primeiro presidente provisório. Então, ninguém, a certeza, por que ele, de monarquista, passou a dirigir o movimento republicano que derrubou a monarquia, e ele foi eleito primeiro presidente provisório. Então, ele se sentiu desprestigiado pelo imperador, ele se sentiu traído, ele se atraiu pelo cargo de presidente, ninguém vai saber até hoje, tá? Bom, ele foi o primeiro presidente quando o império foi derrubado, e ele governou de 1889 a 1891, quando renunciou, porque ele não gostou, porque ele queria fazer um monte de coisas e eram rejeitados pelo Congresso. Bom, Floriano Peixoto, em 1891 a 1894, foi que substituiu quando ele renunciou. Ele era seu vice, Floriano Peixoto. Então, quando ele saiu em 1891, o Deodoro, ele assumiu, né? E foi até 1894. Depois de Deodoro, de Floriano Peixoto, é que foi eleito o primeiro presidente do Brasil diretamente, que é Prudente de Moraes, tá? Bom, que vai governar de 1894 a 1898. Mas voltando ao dia 15 de novembro de 1889, dia do golpe que derrubou a monarquia sob a liderança de Marechal Deodoro. Dom Pedro II e sua família estavam em Petrópolis, que é uma região serrana do Rio de Janeiro. Pedro II, quando soube da notícia, né, que estava havendo aquele movimento, ele desceu para o Rio e com uma firme convicção de que resolveria a situação quando lá chegasse. Mas não foi isso que aconteceu. No dia 16 de novembro, um dia depois da proclamação, ele foi informado que teria 24 horas para deixar o país, ele e a sua família. Ele primeiro, né, ele resistiu, falou que não era nenhum negro fugido, que não era nenhum escravo, mas teve que acatar, porque a República fora proclamada. Então, no dia 17 de novembro, 2 dias depois da proclamação da República, ele foi obrigado a viajar com a sua família para a Europa, tá? Outra curiosidade, Teresa Cristina, a esposa, eles saíram daqui em 17 de novembro, né? 27 de novembro, um mês depois, ela morre de infarto lá na Europa. Um mês depois que saiu daqui. Então, dizem que ela foi muito desgostosa, porque tiveram saído como se fossem fugitivos, ela ficou muito mal, então teve um infarto lá na Europa. Tá? Ainda em Lisboa. Depois o Dom Pedro foi morar em Paris, tá? Bom, agora falarei de um dos momentos mais inusitados da vida de Dom Pedro II, que foi seu casamento. Outra curiosidade da vida dele, seu casamento. Vocês sabem que Dom Pedro recebeu a maioridade para governar com 14 anos. Com 17, ele tinha que casar. Precisava ter uma imperatriz. Então, o seu casamento passou a ser questão de Estado, apesar da timidez do imperador em tratar do assunto. Mas foi difícil para os emissários que foram à Europa procurar uma princesa para Dom Pedro, porque a imagem da família real brasileira estava muito prejudicada nessa questão devido às ações de Dom Pedro II, né? Lembram? Pular cerca, amante, etc. Bom, mas por fim os emissários conseguiram uma princesa para Dom Pedro II, para ele casar. Era uma princesa
das duas Cecílias, Teresa Cristina Maria. Depois eu vou falar o que é que as duas Cecílias. Bom, ele viu o retrato, trouxeram o retrato dessa Teresa Cristina, ele viu o retrato e aprovou a união. Então, o casamento ocorreu por procuração em Nápoles, em maio de 1843. Ele tinha 17 e ela tinha 20. E depois ela veio para cá. Quando o navio chegou, ele, muito ansioso, foi a bordo conhecer a esposa. E, segundo o relato, sua frustração foi aparente. Não era como ele esperava. Não era como ela estava no retrato. Não era bonita, era obesa e mancava. Ela percebeu a desilusão do marido quando a viu e dizem que ela chorou muito. Ele não gostou de mim. Mas, com o tempo, a vida doméstica dos dois foi estável, tá? Nascendo uma amizade entre os dois, uma cumplicidade, e nasceram 4 filhos, 2 meninas e 2 meninos. Os 2 meninos morreram na infância. Mas conta-se que, apesar de amizade entre os dois, Pedro teve vários casos conjugais, só com muito mais discretamente do que o seu pai fizera anos antes, tá? Eu falei que ela era a princesa das duas Cecílias, né? A Teresa Cristina. O que é a duas Cecílias? Ó, vocês lembram do Congresso de Viena, da última aula? Que foi em 1814 e 1815, onde as grandes potências se reuniram para redesenhar o mapa da Europa, porque o Napoleão bagunçou tudo. E aí a Itália, né, a Península Itálica ficou dividida em 8 estados independentes, tá? As duas Sicílias eram desses 8 estados, que foi criado depois do Congresso de Viena, que era formado pela Sicília com era uma formação da Sicília e de Nápoles. Sicília e de Nápoles. Então, quando eles fizeram aquela divisão em 8 países, né, 8 reinos, né, depois do Congresso de Viena, eles juntaram, né, a Sicília, a ilha da Sicília, com Nápoles. Então, virou o reino das duas Sicílias. E ela era desse reino das duas Sicílias. Bom, agora eu vou falar da maçonaria, também outra instituição, que aconteceu também no seu governo e no governo do reinado do Brasil. Olha só, a maçonaria foi uma instituição filosófica, filantrópica, mas não era uma religião, não era considerada uma religião. Chegou no Brasil em 1796, 97, por aí, tá? E entre outros nomes ilustres que participavam da maçonaria está José Bonifácio, patriarca da independência, tá? A maçonaria no Brasil é outra curiosidade. Esteve presente, quer dizer, membros da maçonaria lutaram, estiveram presentes tanto na independência, quanto na abolição da escravatura, quanto na república. Por quê? Porque era na maçonaria que se realizavam os debates políticos, das coisas que precisavam ser decididas, já que havia insuficiência de partidos políticos. Só para vocês terem uma ideia, em 1873, quando Dom Pedro II governava, a maçonaria tinha 78 partidários da República como maçons. Então, foi muito importante a maçonaria, tanto no governo, só que Dom Pedro II não era maçom, Dom Pedro I, José Bonifácio foram. Bom, então isso foi importante também no governo dele. Agora eu vou falar da Guerra do Paraguai, que desgastou o coitado do imperador. Foi a Guerra do Paraguai que realmente desgastou todo o Império, o Segundo Império. A Guerra do Paraguai, vocês sabem, estudaram na escola, ocorreu entre 1864 e 1870, tá? 6 longos anos, que foi entre a Tríplice Aliança, que era constituída pelo Brasil, Argentina e Uruguai, era a Tríplice Aliança, 3 juntos, contra o Paraguai, tá? Então, quem é que participou dessa guerra do Brasil? Os brasileiros que participaram eram escravos alforriados que receberam a liberdade, mas pasmem, quando eles voltaram da guerra, perderam voltaram a ser escravos, tá? Eram voluntários,
guardas nacionais, etc, etc. Dizem que participaram nessa guerra 146 mil brasileiros. Mas essa guerra, olha, gente, tem muitas controvérsias contra a Guerra do Paraguai. Para falar sobre a Guerra do Paraguai, eu tinha que usar 2, 3 aulas, porque tudo que a gente aprendeu na escola caiu por terra, de acordo com as últimas pesquisas dos historiadores, tá? Então, não vou entrar no mérito da Guerra do Paraguai, só vou dizer que a Guerra do Paraguai marcou o fim do auge do Império e o início de sua decadência, tá? A imagem de Dom Pedro II se desgastou nesses 6 anos, tá? Então, Dom Pedro II, nesse período, até perderam a vontade de governar. Fez viagens, estava sempre ausente. Então, a Guerra do Paraguai é considerada um marco da decadência do Segundo Reinado. Para terminar, volto um pouquinho a Victor Hugo, o autor dos Miseráveis, que nasceu em 1802 e vai morrer em 1885, 4 anos depois de Dom Pedro II. Ele foi um grande representante do romantismo e fazia parte da Academia Francesa. Outra curiosidade, não é só curiosidade de Dom Pedro, também é de Victor Hugo. Olha só, ele casou em 1822, o Victor Hugo, com Adele, amiga de infância. Mas seu irmão era muito apaixonado por ela. Então, dizem que ele enlouqueceu por ver o irmão casar com seu amor. Então, ele foi internado até num hospício. Isso conta a história. Em 1830, depois que morreram alguns filhos, que tiveram filhos, né, vários filhos, ela, a esposa dele, se recusa a ter filhos com o marido, se recusa a ter relações com o marido. Então, Hugo, a partir daí, se liga a atrizes, costureiras, aristocratas. Então, tem uma vida bem solta, tá? Bom, eu digo que o túmulo... Olha só, deixa eu só falar uma coisa. Eu ia falar uma frase, mas tenho que falar que frase é essa. O Victor Hugo era muito crente da vida após a morte. Era muito espiritualizado nessa parte. Então, ele deixou uma frase que ficou famosa, tá? Olha só, ele falou o seguinte: eu digo que o túmulo que sobre os mortos se fecha, abre o firmamento. Esse túmulo abre o firmamento. Quer dizer, o túmulo se fecha, mas abre o firmamento. E o que acreditamos aqui embaixo ser o fim, é o começo de tudo. Então, ele acreditava na vida após a morte. Victor Hugo, que era muito amigo de Dom Pedro II, e que eles foram amigos até o final das suas vidas. E vou terminar por aqui. Beijo!